Fala, meu amigo, minha amiga prevencionista. Bom, se você já trabalha com SST, com certeza já percebeu que essa nossa área está mudando rápido. E a bola da vez agora é algo que por muito tempo ficou invisível nos laudos, só que agora está batendo forte na porta das empresas, a saúde mental. Nesse vídeo vamos falar de uma mudança que promete redefinir a regra do jogo, a inclusão dos riscos psicossociais como riscos ambientais dentro da NR1. Será que a partir de agora ansiedade, burnout, assédio entram na mesma conta que ruído, poeira e calor? E melhor, como que a sua empresa pode se preparar para identificar, avaliar e colocar isso no papel, mas sem transformar o PGR em uma lista de desejos impossíveis? Se você quer entender o que muda na prática, o que a fiscalização vai cobrar e como se destacar profissionalmente perante esse tema, e como sair na frente de todo mundo dominando esse tema, fica comigo até o fim. Mas antes de dar início, permita-me me apresentar. Me chamo Daniel, sou engenheiro ambiental com pós-graduação em segurança do trabalho. Esse é um canal totalmente focado em saúde e segurança do trabalho e meio ambiente. Desde já eu te peço, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos de SST. Juntos, vamos unir as nossas forças, compartilhar conhecimento e crescer profissionalmente. Posso contar com o joinha de vocês? Então vamos para a tela do meu computador, que eu preparei uma apresentação com muito carinho, tentando compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Bora? Quando ouvimos falar em saúde ocupacional, é comum pensar primeiro em equipamentos de proteção, máquinas, produtos químicos ou acidentes. Mas existem riscos que não deixam marcas visíveis e ainda assim podem afetar profundamente a saúde das pessoas. Estamos falando de excesso de cobrança, falta de autonomia, jornadas imprevisíveis, assédio, mudanças mal comunicadas e relações de trabalho desgastantes. Em 2026, esse tema ganha ainda mais importância no Brasil. Os riscos psicossociais deixam de ser vistos apenas como uma questão individual ou de recursos humanos e passam a fazer parte, de forma mais clara, da gestão de riscos ocupacionais. Nesta apresentação, vamos entender o que são esses riscos, quais impactos provocam, como avaliá-los e principalmente como agir antes que o sofrimento se transforme em adoecimento, afastamento ou acidente. Para compreender esse assunto de verdade, precisamos fazer uma jornada completa. Começar pela definição e chegar até a ação. Primeiro, vamos entender o que são os riscos psicossociais e quais aspectos da organização do trabalho eles podem afetar. Depois, veremos por que ignorá-los pode gerar consequências humanas, operacionais e financeiras bastante sérias. Na sequência, entraremos na metodologia de avaliação. Afinal, não basta dizer que a saúde mental é importante. É preciso saber identificar os fatores de risco, ouvir os trabalhadores e analisar evidências. Por fim, vamos falar sobre estratégias de prevenção, boas práticas e legislação. A ideia não é transformar a gestão em uma montanha de documentos, mas criar decisões mais responsáveis, baseadas na realidade de quem executa o trabalho todos os dias. Mas afinal, o que são riscos psicossociais? São fatores relacionados à forma como o trabalho é planejado, organizado, administrado e vivenciado nas relações profissionais. Quando esses fatores são inadequados ou permanecem sem controle, podem causar danos psicológicos, físicos e sociais. E aqui está uma diferença importante. Os riscos psicossociais não estão necessariamente em um equipamento ou em uma substância. Eles podem estar na maneira como as metas são definidas, no ritmo de produção, na comunicação da liderança ou na falta de participação dos trabalhadores. Imagine metas incompatíveis com a capacidade real da equipe, vigilância digital excessiva, jornadas que mudam constantemente ou alterações importantes que nunca são explicadas de forma adequada. Tudo isso pode gerar pressão e sofrimento, e não é preciso esperar que alguém receba um diagnóstico para agir. O risco já existe quando as condições de trabalho apresentam potencial de causar dano. Para agir corretamente é importante diferenciar quatro conceitos: fator ou perigo, exposição,
risco psicossocial e agravo à saúde. O fator é a fonte do possível dano. Pode ser uma sobrecarga, uma situação de assédio, uma jornada excessiva ou a falta de autonomia. A exposição acontece quando o trabalhador entra em contato com esse fator. É preciso observar com que frequência, durante quanto tempo e com que intensidade essa situação ocorre. Já o risco psicossocial resulta da combinação entre a possibilidade de algo acontecer e a gravidade das consequências. Por fim, o agravo é o efeito negativo que pode aparecer, como estresse, ansiedade, burnout, distúrbios do sono, depressão ou até um acidente causado por fadiga e perda de concentração. Um ponto essencial: identificar um risco não significa diagnosticar uma doença. A organização deve controlar as condições de trabalho sem esperar que o trabalhador adoeça. E a ausência de reclamações formais também não prova que está tudo bem. Pode existir medo de retaliação, subnotificação ou simplesmente uma cultura que normaliza o sofrimento. Os riscos psicossociais não aparecem em uma única dimensão. Eles formam um conjunto amplo de condições que podem se combinar e se reforçar. Entre os temas analisados estão a carga de trabalho, o ritmo e a pressão por resultados, as exigências emocionais, o grau de autonomia, o apoio da liderança, a qualidade das relações, a clareza dos papéis e o reconhecimento pelo trabalho realizado. Também entram nessa análise a segurança no emprego, a forma como as mudanças são conduzidas, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, além de situações de violência, assédio, discriminação e exposição a eventos traumáticos. A lógica dos 13 domínios é justamente ampliar o olhar. Em vez de procurar uma única causa, a organização passa a observar como diferentes fatores se relacionam. Uma jornada imprevisível, por exemplo, pode ser ainda mais prejudicial quando vem acompanhada de baixa autonomia, pouca comunicação e ausência de apoio. Por isso, analisar cada fator isoladamente nem sempre revela o impacto real sobre as pessoas. Até aqui, definimos o que são os riscos psicossociais. Agora precisamos entender por que esse tema não pode ser tratado como algo secundário. Quando esses riscos são ignorados, as consequências aparecem em vários níveis. Primeiro existe o impacto humano: sofrimento, adoecimento e perda de qualidade de vida. Depois surgem os efeitos operacionais. A equipe pode começar a apresentar mais erros, conflitos, afastamentos e dificuldade para manter o desempenho. E também há um impacto financeiro. A organização passa a gastar mais com substituições, horas extras, processos, retrabalho, perda de produtividade e rotatividade. O problema é que parte desse custo não aparece imediatamente nos relatórios. Muitas vezes ele começa de forma silenciosa. Uma equipe cansada, um profissional desengajado, uma liderança sobrecarregada ou um trabalhador presente, mas sem condições reais de produzir com segurança. A exposição persistente a riscos psicossociais pode manter o organismo em um estado prolongado de estresse, e o corpo não consegue permanecer indefinidamente nesse modo de alerta sem apresentar consequências. Na saúde mental, podem surgir ansiedade, depressão, sofrimento emocional intenso, irritabilidade, dificuldade de concentração e síndrome de burnout. Na saúde física, são comuns os distúrbios do sono, a fadiga persistente, alterações cardiovasculares e sintomas musculoesqueléticos. Também pode ocorrer o agravamento de doenças que já existiam. Há ainda os impactos sobre o comportamento e a segurança. O trabalhador pode apresentar redução da capacidade de recuperação, maior probabilidade de cometer erros e, em alguns casos, uso problemático de álcool ou outras substâncias. É importante lembrar que as pessoas reagem de maneiras diferentes. A variabilidade individual não diminui a responsabilidade da organização. O foco da prevenção deve estar nas condições de trabalho que podem afetar qualquer pessoa, mesmo que cada trabalhador manifeste os sinais de uma forma diferente. Alguns impactos são fáceis de identificar. É o caso do absenteísmo, dos afastamentos, da rotatividade, dos acidentes e dos conflitos trabalhistas. Mas existe também um custo oculto, que muitas vezes demora mais para ser percebido. É o presenteísmo.
quando a pessoa está fisicamente no trabalho, mas mental ou emocionalmente sem condições de atuar plenamente. Também entram nessa conta os erros, o retrabalho, a queda da qualidade, a perda de inovação e o desengajamento silencioso de profissionais talentosos. Uma pessoa pode continuar comparecendo todos os dias e ainda assim estar funcionando muito abaixo da sua capacidade. A equipe pode começar a esconder problemas, evitar decisões e simplesmente fazer o mínimo necessário para sobreviver à rotina. Em escala global, as estimativas citadas pela Organização Mundial da Saúde apontam para cerca de 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano devido ao impacto da depressão e da ansiedade. A perda de produtividade é estimada em aproximadamente US$ 1 trilhão. Esses números não são uma previsão para cada empresa, mas mostram a dimensão do problema. A gestão dos riscos psicossociais não deve ser apresentada apenas como uma estratégia para aumentar a produtividade. Antes de tudo, trata-se de dignidade, direitos humanos e equidade. Todo trabalhador tem direito a um ambiente livre de violência, humilhação, assédio e medo constante. Segurança psicológica não é um luxo oferecido por empresas modernas. É parte de uma condição de trabalho saudável. Também é preciso reconhecer que alguns grupos podem ficar mais expostos. Trabalhadores noturnos, terceirizados, mulheres e pessoas LGBTQIA+, por exemplo, podem enfrentar situações específicas de vulnerabilidade, discriminação ou falta de proteção. Existe um cuidado importante. Oferecer benefícios individuais não resolve uma organização do trabalho abusiva. Palestras sobre resiliência, aplicativos de meditação ou atendimento psicológico podem ajudar, mas não compensam metas impossíveis, equipes subdimensionadas ou uma cultura de assédio. A responsabilidade não pode ser transferida para o trabalhador. É preciso olhar para a fonte do problema. Avaliar riscos psicossociais não é simplesmente distribuir um questionário e arquivar o resultado. A avaliação precisa ser sistemática, contínua e baseada em evidências. O primeiro passo é estabelecer governança. Isso significa definir liderança, responsabilidades, recursos e compromisso institucional. Depois, é necessário delimitar o escopo. Quais áreas serão avaliadas, quais objetivos estão sendo perseguidos e quais grupos precisam de atenção especial. Em seguida, vem o mapeamento do trabalho real. Não basta observar os procedimentos escritos. É preciso entender como as atividades realmente acontecem, quais são as interrupções, os improvisos, as pressões e os conflitos do dia a dia. A organização então identifica os fatores psicossociais relevantes e coleta dados quantitativos e qualitativos. Questionários podem mostrar padrões, entrevistas e grupos focais ajudam a explicar o contexto. Essa avaliação deve ser revisada depois de mudanças organizacionais, incidentes, denúncias ou alterações normativas. Não é algo que deve acontecer apenas em uma data fixa do calendário. E pessoal, antes da gente dar continuidade no nosso conteúdo que está bem bacana, né? Eu te peço mais uma vez, curta esse vídeo, compartilha, ajuda a gente a divulgar essa informação. É um canal novo, estamos começando agora, mas com muito carinho e o nosso único objetivo aqui é ajudar, é compartilhar conhecimento. Então, dá essa força pra gente. Valeu! E dando continuidade aos estudos, lembramos que nenhuma ferramenta isolada consegue explicar toda a realidade do trabalho. Por isso, a abordagem mais segura combina diferentes fontes de informação. Os questionários validados, como o COPSOC3, o JCQ de Karasek e o HSM Management Standards, ajudam a medir a percepção dos trabalhadores e a intensidade de determinados fatores. Eles também permitem acompanhar a evolução dos resultados ao longo do tempo. Grupos focais e entrevistas aprofundam aquilo que os números não conseguem explicar. Com a condução adequada e a garantia de confidencialidade, os trabalhadores podem relatar situações específicas de cada setor. Os indicadores de recursos humanos também são importantes. Absenteísmo, afastamentos relacionados a transtornos mentais, rotatividade, horas extras, queixas na ouvidoria e resultados de pesquisas de clima podem revelar tendências. Por fim,
A observação ergonômica e a análise ergonômica do trabalho ajudam a enxergar a atividade como ela realmente acontece. As demandas cognitivas, as interrupções, a autonomia efetiva e os conflitos entre produtividade e segurança. Uma forma simples de resumir é: os números mostram onde olhar, as conversas ajudam a entender por quê e a observação revela como o problema acontece. Depois de identificar os fatores de risco, vem uma etapa decisiva: escolher o que precisa ser enfrentado primeiro. A matriz de risco, baseada na relação entre probabilidade e severidade, pode apoiar essa decisão, mas ela não substitui a análise qualitativa nem o conhecimento sobre o trabalho real. Algumas situações exigem ação imediata: violência, ameaças, assédio persistente, jornadas excessivas sem descanso, fadiga em atividades críticas, exposição repetida a eventos traumáticos ou riscos que atingem muitas pessoas. Também devem ser priorizados os casos com potencial de dano grave ou irreversível. Uma ocorrência pode ser pouco frequente e, mesmo assim, exigir uma resposta urgente se suas consequências forem muito sérias. Para cada risco priorizado, é preciso definir a medida de controle, o responsável, o prazo, os recursos necessários e o indicador de eficácia. Também devem ser estabelecidos os critérios de verificação, conclusão e revisão. Se uma ação não tem responsável nem prazo, ela continua sendo apenas uma intenção. Uma prevenção eficaz atua em 3 níveis complementares. A prevenção primária é a prioridade. Ela procura eliminar ou reduzir o risco na fonte. Isso pode envolver rever metas, redimensionar equipes, melhorar a autonomia, organizar melhor as jornadas e corrigir falhas de comunicação. A prevenção secundária fortalece a capacidade de resposta. Inclui capacitação de lideranças, identificação precoce de sinais de sofrimento, canais de escuta e preparação das equipes para lidar com situações difíceis. A prevenção terciária reduz os danos e apoia a recuperação. Nessa etapa, entram o acolhimento, o tratamento adequado, as adaptações necessárias e o retorno seguro ao trabalho. Os 3 níveis são importantes, mas não devem ser confundidos. Um atendimento psicológico pode apoiar uma pessoa em sofrimento, mas não pode ser usado para compensar permanentemente uma organização do trabalho inadequada. Se a causa continua presente, o problema tende a reaparecer. Algumas práticas podem ajudar a transformar a prevenção em rotina. A primeira é o direito à desconexão. Isso significa estabelecer limites claros para mensagens, e-mails e cobranças fora do expediente, especialmente no trabalho remoto. Mas não se trata apenas de desligar o celular. É preciso também organizar as demandas para que o trabalho não seja simplesmente transferido para depois do horário. Outra prática é a flexibilidade real. Modelos híbridos e horários mais maleáveis podem ser positivos, desde que existam equipes dimensionadas, metas realistas e divisão adequada das responsabilidades. As lideranças também precisam ser preparadas. Comunicação não violenta, empatia e reconhecimento precoce de sinais de sofrimento são competências de gestão, não apenas características pessoais. Por fim, os programas de assistência ao empregado podem oferecer apoio psicológico, jurídico e financeiro de forma gratuita, confidencial e acessível. Essas iniciativas são valiosas, mas funcionam melhor quando complementam mudanças na organização do trabalho, e não quando são usadas para esconder problemas estruturais. O marco regulatório mostra que a gestão dos riscos psicossociais já não pode ser tratada como uma escolha opcional. A NR1, relacionada ao Programa de Gerenciamento de Riscos, exige a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos ocupacionais. Nesse contexto, os fatores ligados à organização do trabalho também precisam ser considerados. A NR17, sobre ergonomia, aborda diretamente temas como normas de produção, ritmo de trabalho, exigência de tempo e conteúdo das tarefas. O objetivo é evitar que a organização do trabalho comprometa a saúde psicofisiológica. A Lei nº 14.457, de 2022, ampliou as responsabilidades da CIPA na prevenção e no enfrentamento do assédio. Entre as medidas estão os canais de denúncia e os treinamentos periódicos sobre violência,
assédio e respeito no ambiente profissional. A ISO 45003 de 2021 não é uma lei, mas oferece diretrizes internacionais para a gestão da saúde psicológica e dos riscos psicossociais no trabalho. E a Organização Mundial da Saúde reconhece o burnout na CID-11 como um fenômeno ocupacional relacionado ao trabalho. Isso reforça a necessidade de prevenir condições que favoreçam o esgotamento, sem transformar automaticamente todo o cansaço em diagnóstico. Este é um dos pontos centrais da apresentação. A atualização do capítulo 1.5 da NR1, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 1419 de 2024, passa a ter vigência em 26 de maio de 2026. Com isso, a inclusão dos fatores psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos se torna formalmente aplicável dentro do processo apresentado. O tema deixa de ser tratado apenas como uma questão clínica, individual ou de recursos humanos. Ele passa a ser analisado como parte das condições concretas em que o trabalho é realizado. Na prática, as empresas precisam revisar o PGR, integrar essa análise ao PCMSO e à NR17, garantir a participação da CIPA e dos trabalhadores e documentar a metodologia utilizada. Também é necessário registrar as ferramentas, os resultados, as medidas de controle e o plano de ação. As políticas de prevenção ao assédio devem ser atualizadas e comunicadas de forma clara. A mensagem é simples: não basta reconhecer a importância do tema. É preciso incorporá-lo à gestão formal da organização. Uma gestão eficaz não depende apenas de uma ferramenta ou de um documento. Ela precisa estar apoiada em princípios claros. O primeiro é a prevenção na fonte. Antes de pedir que o trabalhador desenvolva mais resiliência, a empresa deve modificar as condições que estão gerando o problema. O segundo é a participação ativa. Trabalhadores, CIPA, sindicatos e especialistas precisam ser ouvidos, porque quem executa a atividade conhece detalhes que muitas vezes não aparecem nos procedimentos oficiais. O terceiro é a análise do trabalho real. É preciso comparar aquilo que está prescrito com aquilo que realmente acontece na prática. O quarto é a integração dos sistemas. PGR, PCMSO, ergonomia, CIPA, recursos humanos e compliance precisam conversar entre si. O quinto é a confidencialidade. Relatos, dados clínicos e identidades devem ser protegidos. E o sexto é a não retaliação. Ninguém deve ser punido, prejudicado ou exposto por denunciar um risco, relatar um erro ou falar sobre sofrimento no trabalho. Sem confiança, a avaliação perde justamente as informações mais importantes. Para transformar esses princípios em prática, 4 recomendações são especialmente importantes. A primeira é garantir o comprometimento da autogestão. A prevenção precisa ter orçamento, recursos, metas e acompanhamento. Não pode ser tratada como um projeto paralelo do RH ou como uma campanha temporária. A segunda é adotar uma abordagem participativa. Os trabalhadores devem participar da identificação dos riscos, do planejamento das soluções e da avaliação dos resultados. Afinal, eles conhecem a realidade das suas funções melhor do que qualquer relatório isolado. A terceira é focar a causa raiz. Palestras motivacionais podem ter seu papel, mas não resolvem equipes subdimensionadas, metas abusivas ou jornadas impossíveis. A prioridade deve ser melhorar o desenho e a organização do trabalho. A quarta é construir uma cultura de segurança psicológica. As pessoas precisam poder fazer perguntas, reportar erros e falar sobre saúde mental sem medo de retaliação ou estigmatização. Quando existe confiança, os problemas aparecem mais cedo e podem ser tratados antes de se tornarem crises. O gerenciamento dos riscos psicossociais não deve funcionar como um programa isolado. O PGR organiza a identificação dos perigos e o controle dos riscos. O PCMSO contribui com o acompanhamento da saúde dos trabalhadores. A ergonomia ajuda a compreender o desenho e a execução das atividades. A CIPA amplia a participação e a prevenção. Recursos humanos fornecem indicadores importantes, enquanto compliance e os canais de denúncia ajudam a enfrentar situações de violência e assédio.
Quando esses sistemas trabalham separados, informações importantes podem se perder. Quando atuam de forma integrada, a organização consegue enxergar melhor os padrões e responder com mais rapidez. Também é importante manter uma distinção técnica. Identificar um risco psicossocial não estabelece automaticamente um diagnóstico de doença ocupacional nem comprova, por si só, um nexo causal individual. Essas conclusões exigem avaliação clínica, ocupacional e epidemiológica adequada. Mas essa distinção não deve ser usada para ignorar o risco. Mesmo sem um diagnóstico individual, a condição de trabalho precisa ser analisada e controlada. Ao chegar ao final, a mensagem principal é bastante direta. A gestão dos riscos psicossociais é uma exigência legal, mas também é uma responsabilidade ética e uma decisão estratégica. As referências apresentadas incluem a NR1, a NR17, a Lei nº 14.457, de 2022, a ISO 45003, as orientações da Organização Internacional do Trabalho e os instrumentos de avaliação, como o COPSOC-TERS, o JCCO, o HSE Management Standards, o modelo de desequilíbrio entre esforço e recompensa e a análise ergonômica do trabalho. Mas nenhuma norma ou ferramenta substitui a disposição de ouvir as pessoas e modificar aquilo que está produzindo sofrimento. O caminho envolve identificar os riscos, compreender o trabalho real, ouvir os trabalhadores, priorizar os problemas mais graves, agir na fonte e acompanhar os resultados. Organizações que investem em saúde psicológica podem fortalecer o engajamento, a retenção de talentos, a reputação e a capacidade de inovar. No fim das contas, cuidar dos riscos psicossociais é proteger as pessoas que fazem a empresa funcionar e criar condições para que elas possam trabalhar com segurança, respeito e dignidade. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho de conhecimento com vocês. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que a gente aborde algum outro tema, deixe nos comentários aqui embaixo. Escreva também o que você achou dessa aula, se você tem algum ponto a acrescentar, se você tem alguma experiência que você passou na sua vida profissional que pode contribuir para os demais colegas. Desde já agradeço por vocês terem assistido esse vídeo, por estar apoiando esse trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima.